dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a mais um videocast Iscas Intelectuais do Portal Café Brasil. No programa anterior, eu tratei dos 4 componentes da sustentabilidade. Lembra? Os componentes sociais, econômicos, ambientais e culturais. E lancei aquela pergunta, aquela provocação: quantos desses componentes podem ser medidos? E comentei que é nos componentes econômicos que está o nosso foco, simplesmente porque isso é o mais fácil de medir. Muito bem. Qual é a consequência disso no nosso dia a dia? Eu vou trazer a vocês um exemplo interessante, que são os objetivos que Henry Ford escreveu lá em 1907, quando ele deu a largada, o início, para uma revolução na produção de automóveis. Ele dizia assim: vou construir um carro a motor para as multidões. Será tão barato que qualquer homem que tiver um bom salário será capaz de ter um deles e aproveitar com a sua família a dádiva das horas de lazer nos grandes espaços criados por Deus. Daremos a um grande número de pessoas empregos bem remunerados. Você consegue ver nessa visão os objetivos sociais, econômicos, culturais e ambientais, hein? Tá tudo aqui, 1907. Passa-se o tempo, em 2010, a Ford anuncia sua visão, o seu grande objetivo, que diz assim: uma só equipe, um só plano, um só objetivo, um carro Ford, crescimento lucrativos para todos. Sacou? A visão foi reduzida a um objetivo econômico. Toda empresa que se preze tem alguns pilares que garantem o bom gerenciamento. E eles são comuns para qualquer tipo de empresa. Não importa o tamanho, não importa em área que você atua, sempre existem alguns pilares. E os pilares basicamente são: primeiro, o pilar da engenharia. Depois, o pilar da produção. O pilar do financeiro, o pilar do RH, o pilar comercial, o pilar administrativo e o pilar do marketing. Não importa se você tem um escritório de advocacia, uma indústria de autopeças ou um carrinho de pipoca, você tem esses pilares. O importante é que as pessoas tenham um discurso, as empresas tenham um discurso. Olha só, eu dou lucro por causa desses pilares. É o meu investimento nesses pilares que faz com que eu sustente o meu lucro. E isso funciona muito bem. Até que um dia as coisas mudam e chega uma coisa interessante chamada crise. Quando a crise se abate sobre as empresas, a coisa começa a mudar de figura. Começam a cair alguns pilares. Primeiro caem os pilares das coisas difíceis de serem medidos, os pilares sociais, os pilares que têm a ver com a cultura, os pilares da comunicação, do marketing, administração e RH. E alguns balançam, como os pilares da engenharia, os pilares do comercial. Quando isso acontece, começa um questionamento. Se com a chegada da crise todos esses pilares caem, então eu tenho que começar a questionar aquela minha primeira posição. Vem cá. Talvez não sejam os meus pilares que sustentam o lucro, talvez seja o contrário. É o lucro que eu dou que faz com que eu invista em cada um desses pontos. Eu só tenho marketing porque eu dou lucro. Eu só tenho RH porque eu dou lucro. No momento em que você diminui o lucro, eu derrubo cada pilar desse. Eu dou lucro porque satisfaço meus clientes ou satisfaço meus clientes porque dou lucro, hein? O que vem primeiro? O ovo ou a galinha? O que nos leva então à nossa isca intelectual de hoje? No início era o verbo. Tudo começa a partir do verbo. Quando eu dei aquele exemplo do Henry Ford, você olhou e falou: cara, mas isso é tudo papo, isso é tudo conversa, são apenas palavras. Pois é, cara, é na palavra que começa. Tudo tem início com o verbo. Se você gostou, continue. Eu vou continuar batendo bastante nessa tecla daquilo que é tangível, do intangível, daquilo que a gente diz e daquilo que a gente consegue fazer. Meu nome é Luciano Pires e eu quero convidar você a visitar o www.lucianopires.com.br. Se você gostou do conteúdo aqui, vai lá que tem mais. Dê uma olhadinha especialmente na área de palestras. Eu quero entrar em contato direto com você, com a tua empresa, levar o conteúdo desses videocasts ao vivo, fazer uma série de provocações e ajudar as pessoas a desenvolver o cérebro.